E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre direção de fotografia, um filme que me chamou muita atenção pelas primeiras imagens que eu tinha visto dele, dos trailers, algumas fotos promocionais, que é O Pálido Olho Azul. É um filme muito interessante para ser analisado do ponto de vista da direção de fotografia. Ele tem como seu diretor o Masanobu Takayanagi. Masanobu Takayanagi. É um nome tanto é difícil de falar, mas é bacana. Cara, esse cara, vocês vão conhecer ele por outros filmes, mas eu acho que Spotlight talvez seja o mais famoso, tá? Mas eu acho que o que mais vai lembrar dentro dessa mesma temática de iluminação é A Perseguição, com Liam Neeson, que é aquele dos lobos e tal, tipo, um filme muito bem sacado também, e se passa dentro da neve. Mas o que é essa questão do Pálido Olho Azul, assim? Ah, ele é um filme, é um filme policial e macabro, tá? Ele é todo ambientado num rigor do inverno, uma luz muito branca, muito fria, com um contraponto assim de cinzas, pretos, assim, tipo, é para baixo, assim, é um ambiente muito macabro, névoa, frio, gelo, as próprias pessoas, né, dificilmente tu vê sorrisos no filme, então ele é um filme assim angustiante do ponto de vista assim. E como é um filme macabro, então ele obviamente ele é alinhado com essa questão da angústia, da dor, do sofrimento, enfim, os próprios personagens do filme são pessoas muito sofridas e tal. E essa luz, ela veste muito bem o filme, veste muito bem. Ela, assim, é um caso difícil, eu não gosto de generalizar sobre isso, mas aqui é um caso onde a iluminação, ela é mais importante que a trilha sonora, né? Então, alguns filmes a trilha sonora é destaque, né? Mas nesse caso aqui, a iluminação, a direção de fotografia, ela dá o tom do filme. Ela que vai ajudar a contar a história. Então é muito legal. Fiquem ligados aí no que a gente vai conversar agora. Então vamos lá. Para ter uma noção assim do que está acontecendo, o filme trata de assassinatos macabros, misteriosos, e tem um envolvimento do Lando, que é o personagem principal, que é o Christian Bale, que ele é um investigador aposentado, e que o exército americano, porque isso acontece nas dependências de uma escola militar, os caras vão buscar ele lá, vem cá, vem resolver esse pepino, vamos ver o que acontece, né? E aí um dos cadetes é o jovem Edgar Allan Poe, tipo, bem excêntrico, bem como na vida real, ele era uma figura bem estranha. E tem uma similaridade muito grande, eu tenho gostado bastante disso, eles têm procurado fazer os personagens muito parecidos como eles foram, né, tipo, fisicamente, né, fora do todo o estudo e tal, etc. Então a trama é mais ou menos isso aí, tem um investigador, ele tem que, a partir de um primeiro assassinato, se desenvolve outros, ele com a ajuda do Edgar Allan Poe, ele vai tentando entrar nesse quebra-cabeça e isso se desenrola. Mas aí é que tá. Isso é que me leva a falar da direção de fotografia, porque eu achei ela protagonista. Ela é protagonista da história. Os filmes de terror, de forma geral, eles se seguram muito, às vezes, naquela música, né? Tipo, o mais famoso talvez seja o Tubarão, né? Aquela música famosa do Tubarão, que entra e tal, e aí o bicho pega. Aqui não tem uma música principal que dá o tom do que vai acontecer, ou a sonoplastia de outros filmes, como Sexta-feira 13, enfim, outros tantos filmes que a gente poderia falar. O que dá o tom aqui é a luz, e a luz ambiente e a luz cênica. Então isso é uma coisa que nós vamos explorar agora, e te liga aí, é muito bacana. Eu acho que o filme está estruturado em 4 camadas de iluminação. Eu acho que basicamente a gente pode tratar dessa forma, tá?
Nós temos assim, inicialmente cenas externas diurnas, que são cenas muito frias, porque se passa no inverno e tem aquela neve e tem aquela atmosfera fria. Os próprios personagens, eles raramente tu vê alguém sorrindo. Pouquíssimos momentos assim de lembranças do Landor e tal, porque obviamente ele é atormentado, né? Senão não teria graça. E ela se passa assim, é uma luz branca, fria, aliada à tristeza e dor dos personagens, que traz uma certa angústia ao espectador, uma luz excessivamente branca, dentro de uma situação que pede um afago da gente, que não vem, né? Esse afago para o personagem a gente não consegue dar, a gente está assistindo ainda toda essa trama, e o clima frio, triste, até desesperador da angústia da alma de alguns personagens monta esse cenário. E esse é um cenário que é comum aos personagens. De forma geral, eles não são pessoas felizes, tá tudo ruim, tá frio, tem um assassinato, tem o medo, tem a tensão, tem toda uma questão também de... tipo, como é que fala? Uma questão da tradição dessa escola militar, que tá para ser abalada e tal, isso não pode acontecer. O segundo ponto seriam as cenas internas diurnas. Como é que são essas cenas internas diurnas? Também trazem um branco excessivo, mas geralmente são cenas que explicativas da trama, assim. São momentos em que há um diálogo, praticamente, nunca um diálogo coletivo é muito raro, é mais um diálogo olho no olho, então é uma cena escura, fria, e uma luz fria no rosto, às vezes no segundo plano tem uma luzinha também meio desfocada, então continua com toda essa sensação de dor, de tristeza e de muita angústia. Eu acho que o que mais traduz assim esse cenário é um medo angustiante dessa trama macabra, né? Tem toda uma trama macabra nisso. Então, é mais ou menos nessa forma, assim, das cenas diurnas externas e das cenas internas diurnas. Então, elas têm mais ou menos essa cara. O ponto alto vem agora. Eu acho que, para mim, a terceira forma de construção dela, que é as cenas noturnas, eu acho que são as mais belas do filme, porque tem toda aquela do mistério, e normalmente assim, ou tá na floresta, ou tá no mato, ou tá tu está desprotegido, é o termo exato, assim, tu está desprotegido. Mas tem uma certa névoa com uma luz muito branca, um preto, então tem um grande contraste entre o preto, uma luz branca levemente azulada, que traz mais frio, que a gente brinca, né, na arquitetura de interiores, que é uma luz de iceberg, né? Então tem aquela frieza, e também os personagens, de forma geral, ele tá mais pequeno na tela, dentro de um universo onde ele não consegue se proteger, então tem um close-up, assim, tipo, como ele fecha no personagem que tá solto e correndo perigo. E aí tem uma coisa legal, porque em algumas cenas, talvez umas mais famosas que tu vai poder olhar quando vai ver o trailer, esse personagem ele tá carregando uma lamparina com uma luz amarela, uma luz quente, e aí vem um simbolismo que eu achei muito bacana, porque a luz amarela quente, ela traz aconchego, né? Tipo, traz aquele afago que a gente tava falando no meio de toda essa angústia. Mas essa luz, ela é tão pontual, ela é tão pequena e ela não abrange, e aí é um controle da direção de fotografia, que essa luz não expande, então ela fica quase que contida naquele pequeno recipiente, que é aquela luminária, que é tudo que tu tem de segurança. E só. Sabe? Então, isso eu achei muito legal. Tu tem todo o ambiente preto, aquela luz branca, nevoada, assim, e tu tem um pequeno momento que tu julga que aquilo te dá uma segurança, mas para quem tá... Aquilo é um recado exatamente para quem tá do lado de cada poltrona, né? Então nós estamos aqui, estamos olhando e estamos, cara, essa luzinha aí não vai resolver o teu problema. Então eu achei isso muito bem montado.
E isso se repete com mais ou menor intensidade, mas isso se repete. Algumas cenas na rua por causa, ou até principalmente na rua, por causa, sei lá, de uma tocha, eventualmente alguma luz, tu tem uma leve luz mais quente no rosto, mas que também não ajuda. É uma coisa assim muito tênue, porque todo o fundo de projeto, toda a tela que preenche, a tela preenchida, ela é dominantemente escura, com pinceladas de um branco gélido. Então é uma coisa muito macabra, é uma construção muito bonita, e eu acho que é um belo candidato a ter algumas premiações, eu acho, assim, que é uma bela fotografia. E aí agora vamos para o último fator construtivo desse filme. O quarto fator que eu acho que constrói a direção de fotografia são as cenas internas noturnas. Todo o ambiente, eu não diria todo, mas a maioria dos ambientes compostos ali, quando tu tem a trama do diálogo, são ambientes internos escuros e num fundo atrás, assim, pequenos pontos de equilíbrio para formar, tipo, a estrutura da tela de uma luz mais branca, sabe, mais pequeno, tipo, tudo escuro, e alguns closes, assim, e o rosto iluminado de uma forma mais quente. Mas esse momento, ele necessariamente ele não está traduzindo a questão que eu falei da necessidade do afago, de uma certa segurança. Não, é uma questão de ter um contraponto, um contraste em relação ao fundo da cena, que tu traz para a primeira cena, digamos assim, essa luz no rosto. Então, como tu trocou a temperatura de cor da iluminação facial com o fundo, eu tenho um destaque. Mas eu tenho um destaque do quê? Eu tenho um destaque da expressão, sabe? Da dúvida, do medo, de todos os sentimentos que tu possa pensar, menos alegria. Alegria não tem. Mas tu vê, mas eu fiz isso com a luz quente que eu estava falando aqui há pouco, que ela traz um afago. Traz, é verdade. Mas vai depender no caso aqui do cinema, vai depender da forma e do objetivo que essa luz está sendo posta. Essa luz poderia até ser colorida, sei lá, podia ser um bordô, podia ser não sei o quê, mas não é o foco. O filme, ele é praticamente, digamos assim, quase que monocromático, digamos assim, exagerando. Ele tem uma palete, assim, geralmente é de preto, brancos e cinzas, pouca coisa colorida, e quando aparece alguma coisa colorida, o uniforme é azul, escuro, uns botõezinhos dourados, enfim, e quando tem alguma coisa mais de cor, ela é pastel, assim, uma coisa meio, tipo, sem brilhos, porque, tipo, cor e brilho e felicidade desse filme, ele é essencialmente macabro. Então é uma trama policial macabra, muito bem construída do ponto de vista da direção de fotografia. Eu recomendo para quem quer aprender mais sobre iluminação, de interpretar muitas dessas coisas do cinema, porque depois eles vão acabar se refletindo em coisas que a gente faz, principalmente de forma comercial. Então, fica a dica aí, O Pálido Olho Azul é um bom filme também e é uma excelente direção de fotografia, eu adorei, fica a dica aí.